Fala, queridos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Bom, a mensagem de hoje é com relação à fé. Sejam muito bem-vindos a você que me assiste pelo YouTube, Facebook ou qualquer outro canal, seja por vídeo ou por áudio, tá legal? Mensagem de hoje, fé. Você que está passando um momento difícil de desilusão, um momento de extrema dificuldade na sua vida financeira, no seu casamento, você perdeu o emprego e as portas não se abrem, você está tentando fazer uma faculdade e nada dá certo, as dívidas, cada dia que passa, vai chegando uma conta nova, uma cobrança nova e as dívidas não se acabam, você nunca consegue quitar essas dívidas, tá difícil. Para você alcançar uma vitória, uma cura, é preciso ter fé. Sem fé, cara, não adianta. Você vai bater com a cabeça na parede, você vai tentar, você não vai conseguir o resultado. O que é a fé, segundo a Bíblia? Fé, segundo a Bíblia, segundo Hebreus capítulo 11, fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então nós pegamos a palavra certeza e a prova daquilo que se espera e daquilo que não se vê. Fé é o firme fundamento daquilo que você espera, daquilo que você sabe que vai acontecer, que você está esperando acontecer, só que você não está vendo. Então você tem fé que o seu casamento vai ser restaurado, você tem fé que o seu marido vai parar de chegar bêbado em casa e te agredir, você tem fé que aquela porta de emprego vai se abrir, você tem fé que aquela doença que os médicos não acham a cura, que os médicos falam, olha, isso daí é impossível, você tem tantos dias de vida. Você tem fé que essa doença você vai vencer e você vai ser curado. Em nome do Senhor Jesus. Então a fé é isso. Então, eu vou te dar alguns passos aqui de como você deve agir para você colher a sua vitória por intermédio da fé. Tá legal? Bom, na Bíblia a gente vê que muitas pessoas elas são curadas, principalmente ali nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são curadas por Jesus. Só que elas são curadas por intermédio da fé. Deus, ele só age em seu favor. Deus, ele consegue te dar a sua vitória se você ter fé. Se você não tem fé, que nem eu falei, não adianta. Você vai bater com a cabeça na parede, você vai dar murro e ponta de faca, mas você não vai conseguir chegar onde você quer chegar. Deus, ele só consegue agir em seu favor, ele só começa a trabalhar no momento que tem fé ali no meio. Se não tem fé ali no meio, ele não consegue agir. Deus, ele só consegue dessa forma. Na Bíblia nós vemos que Jesus, ao curar as pessoas, ele não era simplesmente um mágico, ele era o Filho de Deus, ele tem poder para curar, libertar e salvar. Só que em todos os momentos, você observa Jesus que ele só consegue operar por meio da fé. Nós lemos lá em 1 Coríntios 9, 7 ao 11, que Paulo diz assim, na parte B ali do versículo 10, o lavrador que planta faz isso na esperança de colher. Então não adianta você plantar uma coisa, falar, não, eu vou conseguir recuperar aquele carro que me foi roubado. Não, eu vou conseguir quitar minhas dívidas. Não, eu vou conseguir comprar o meu carrinho para levar minha família para passear, para levar minha família para a igreja. Para a igreja, tá, irmãos? Nada de esquecer a igreja para passear. Eu tenho fé. Só que o cara planta e depois, eu não sei se vai acontecer, eu não sei se é isso mesmo. Eu não sei, esse casamento tá difícil. Meu marido não tem mais jeito. Não, é uma doença, que já matou muita gente. Esse câncer
Ixi, câncer não tem cura. Faz lá uma quimioterapia, mas as pessoas sempre morrem. Ninguém é curado de câncer. Câncer é uma doença impossível. Não, essa doença é uma doença rara. Os médicos nunca viram isso no mundo. Eu sou a primeira pessoa, jamais eu vou ser curado. E o primeiro passo, aqui quando Paulo fala que quem planta, ele vai na esperança de colher, o primeiro passo que você vê aqui, e que eu vou te dar, você deve plantar. Quando acontece algum problema na sua vida, quando os problemas no casamento começam a se surgir, quando você recebe a sua carta de demissão, quando você recebe aquele exame que fala que você está com a doença, nesse momento, nesse exato momento, você deve plantar a esperança dentro do seu coração que você vai vencer aquilo, que Deus vai te dar a vitória. Você deve plantar dentro do seu coração a vontade e a certeza que você vai vencer tudo aquilo. Opa, surgiu uma dificuldade, as contas estão começando a chegar, eu não consigo pagar. Plante no seu coração que você vai vencer aquilo e que você vai quitar todas as suas dívidas. Não adianta você começar a vir as dificuldades e você reclamar. Não adianta você começar a murmurar, a questionar a Deus. Deus, por que disso? Por que o Senhor está permitindo isso e aquilo? Não, você tem que plantar a vontade de vencer e a certeza que você vai vencer dentro do seu coração. Então, o primeiro passo, você tem que plantar. Tá legal? Este é o momento de plantarmos a vontade, o desejo de vencermos essas batalhas. Jamais jogue tudo pro alto, questione a Deus, por que está fazendo isso, vire as costas para Ele. Ah, Deus não é bom, porque se Ele fosse bom não estava passando nada por isso. Não. Plante no seu coração que a vitória é certa na sua vida. Jamais murmure. Segundo passo, você deve cuidar, você deve regar a semente que você plantou. Não é simplesmente plantar, cruzar os braços e esquecer que a semente vai lá, floresça sozinha e as coisas cheguem para você de mão beijada. Não, você tem que plantar e regar. E como você deve fazer isso? No momento que Davi ele chega com seus soldados de uma batalha para sua cidade, a cidade de Davi, a cidade de Ziklag, ele se depara com a cidade totalmente destruída, tudo pegando fogo, tudo derrubado. Os amalequitas vieram e invadiram a cidade, quebraram tudo, queimaram tudo e levaram suas famílias. Levaram seus criados, os idosos, as crianças, as mulheres, levaram todo mundo. Nesse momento Davi chorou. Davi ele se derramou em lágrimas, ele ficou com o coração amargurado. Então, para essas lágrimas servem para você regar a sua semente. No momento que Davi se deparou com aquilo, ele chorou. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele chorou aos pés de Deus. Então regue a sua semente com lágrimas de esperança, com lágrimas de fé que você irá colher. Não com lágrimas de tá tudo acabado, com lágrimas de sofrimento, com lágrimas de desânimo, com lágrimas de derrota. Não, já acabou, casamento não tem mais jeito, ou eu separo, ou eu morro, ou alguma coisa de ruim vai acontecer, meu filho não tem mais jeito, meu filho é só cadeia ou morte, não tem mais jeito. Não, esse emprego aí eu vou ficar desempregado, eu vou ficar devendo pra todo mundo mesmo, eu vou morar debaixo da ponte. Não, você tem que chorar com lágrimas de esperança. Primeiro você deve plantar a sua semente que você vai vencer aquilo. Depois você deve chorar, sim. Porque no momento de dificuldade, no momento de afronta, nós somos seres humanos. Bate aquela aflição, bate aquela vontade de chorar. Então chore. Não é pecado, não é proibido chorar. É necessário chorar para você exteriorizar tudo aquilo, toda aquela angústia que está dentro de você, e aquelas lágrimas possam ser lágrimas de esperança para regar a sua semente.
Mas chore aos pés de Jesus, tá? Clame, mas não reclame. Tá legal? Chore, mas não murmure. Terceiro passo, você deve ter fé. Você tem que ter fé. E fé, que fé que é essa? A fé verdadeira, a fé poderosa, ela só vem de um lugar, queridos. Ela vem de Deus. Na palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então essa é a verdadeira fé. A fé que não provém da palavra de Deus não é fé. É uma fé... Não é fé. É alguma esperança alguma esperança de engano, alguma coisa errada que você está ali planejando mal contra alguém. Mas a fé verdadeira, a fé que te traz a vitória, a fé que te traz a bênção, ela só vem de um lugar, de Deus. E ouvir a sua palavra, não somente ouvir, mas ouvir, entender e praticá-la. A fé vem dessa forma. A verdadeira fé que te traz a bênção, que te traz a vitória. E a fé, nós vemos que quando Davi ele se deparou com aquilo, ele já plantou no coração dele. Quando Davi ele chegou para chorando aos pés do Senhor, ele já chegou dizendo: Senhor, eu devo persegui-los? Eu devo ir atrás deles? Eu vou conseguir alcançá-los? Davi, ele já tinha plantado no coração dele a vitória. Ele já tinha plantado o desejo, porque senão Davi ele chegava e falava: e aí Deus, o que eu tenho que fazer? Me dá um direcionamento que eu não sei o que eu tenho que fazer. Não, ele já tinha algo plantado dentro dele. Ele já tinha plantado uma um plano ali no coração dele. Eu devo persegui-los? O Senhor entregará ele nas minhas mãos? Eu vou alcançá-los? E Deus confirmou essa vontade de Davi que ele havia plantado no coração dele. Sim, você deve persegui-los. Sim, você vai alcançá-los e eu entregarei ele nas suas mãos. Então, nesse momento, Davi ele teve fé. Ele plantou aquela semente no coração dele. Ele chorou aos pés de Deus. E ele clamou a Deus e buscou o direcionamento. E Deus confirmou aquilo para ele. E ele teve fé. Ele não só disse: eu tenho fé que eu vou conseguir. Mas não sei. Talvez não vai dar certo. Eu não vou conseguir alcançar eles. Acho que não vai dar certo, não. Não, Davi, ele teve fé, ele foi, conseguiu alcançá-los, recuperou tudo aquilo que foi roubado de volta, porque todos aqueles que foram levados estavam vivos. E além disso, Davi ainda ficou com o rebanho e com todos os bens daqueles amalequitas, que alguns fugiram, outros morreram a fio da espada. Além daquilo que Davi recuperou, foi acrescentado algumas vezes mais na vida dele, na família dele, nos bens dele. Nós vemos que por intermédio da fé, Jesus ele conseguiu curar as pessoas. Nós vemos a fé do centurião, que está relatada no livro de Mateus 8, do capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. Cara, Jesus, no momento que ele... Essa história do centurião é maravilhosa. O centurião chegou lá, chegou a Jesus, ele veio de muito longe. E ele conseguiu alcançar Jesus e falou: olha, eu tenho um servo que eu amo muito ele, é um servo leal e fiel para mim. Eu tenho um apreço muito forte por ele. E ele está muito doente, está quase morrendo. E eu preciso que o Senhor vá lá e cure ele. Porque eu ouvi falar do Senhor, ouvi falar que o Senhor cura, que o Senhor faz milagres. Eu preciso que o Senhor vá lá curar ele, porque eu gosto muito dele, eu não quero perder ele. E Jesus indo lá, e nesse momento o centurião, ele, no meio do caminho, ele parou, ele falou: puxa, não vai dar tempo, cara, da gente chegar lá. Talvez quando a gente chegar lá ele já vai estar morto. A gente não vai conseguir chegar lá. E o centurião nesse momento, ele
olhou para Jesus e falou: olha, Jesus, eu não sou digno de receber você na minha casa. Eu não sou digno, porque eu reconheço você, eu sei que o Senhor é o Rei dos Reis. Eu sei que o Senhor cura através do poder do Espírito Santo de Deus. E eu jamais serei digno de receber você na minha casa, o Senhor na minha casa. Então faz o seguinte, ore aqui pela vida do meu servo, que eu creio que através da sua oração ele vai ser curado lá onde ele está, lá onde eu deixei ele. Porque quando eu digo a um soldado meu que está abaixo de mim, vai, ele vai. Quando eu digo vem, ele vem. E eu reconheço que o Senhor tem a mesma autoridade para enviar a cura para o meu servo. E Jesus olha para aquele centurião e fala: cara, eu procurei em todo Israel alguém que tivesse um pingo da fé que você tem, mas eu não consegui achar. A tua fé é muito poderosa, é muito grande. Pode ir que o seu servo já está curado. E no momento que aquele centurião chegou lá em casa e chegou o seu servo, ele estava curado. E foi aí que ele descobriu que o seu servo havia sido curado no momento e na hora exatos em que Jesus lançou a cura sobre a vida daquele homem. Também temos o exemplo da mulher cananeia, que está relatada lá no livro de Mateus 15, do 21 ao 28. Aquela mulher que ela chegava, eles estavam andando e ela vinha gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ela teve fé. Ela sabia que Jesus podia curar. E essa mulher era uma mulher cananeia que tinha a filha que estava endemoniada, estava muito doente. E ela teve fé, ela colocou aquela fé no seu coração que a filha dela seria curada, que Jesus iria curar a filha dela. E ela, passando em cima de todas as adversidades culturais, religiosas, pelo fato dela ser mulher, que na época a mulher era algo inferior ao homem. A mulher não podia se achegar a lugares onde homens haviam se reunidos. E ela passou por cima de tudo isso, por ela ser cananeia. E ela foi e chegou e Jesus falou: o que você quer comigo? Eu preciso que o Senhor cure minha filha, porque minha filha está endemoniada, ela está muito doente. E Jesus falou assim, o próprio Jesus falou assim para ela: não é justo que eu tire pão de cima da mesa que está posto para servir os meus servos, para jogar esse pão inteiro para os cachorros comerem. Nesse momento, cara, eu fico pensando que muita gente iria olhar para a cara de Jesus e falar: como assim? Você tá me chamando de cachorro? Você tá me chamando, tá me tirando? Tá pensando que eu sou um cachorro? Você tá me maltratando, seu preconceituoso? Você faz acepção de pessoas, que só os que estão ali, que são judeus, que são puros, e eu não sou. Né? Hoje em dia viria... Mas não, aquela mulher, ela teve fé. Ela passou ainda por cima disso que Jesus falou para ela. E ela falou: olha, Jesus, o pão que está em cima da mesa para os seus servos, você tem autoridade em cima deles. Mas as migalhas que caem da mesa no chão, o Senhor não pode impedir que os cachorros comam. Essa migalha é minha. O Senhor pode impedir que a gente coma o pão que está em cima da mesa, mas as migalhas, essa o Senhor não pode não. E Jesus, ele se admirou com a fé daquela mulher e falou: poxa, realmente você tem fé, pode ir. E a filha daquela mulher foi curada. E vemos também os 2 cegos, está relatado lá no livro de Mateus 20, versículo 29, porque Jesus estava se aproximando e a multidão se aproximando também, e esses 2 cegos, eles viam Jesus passando. Eles viam não, né? Eles eram cegos, mas eles ouviam aquela grande multidão e perguntaram para as pessoas que estavam próximas: o que está acontecendo? Que gritaria é essa? Que barulhada é essa? E eles falaram: não, é que Jesus de Nazaré
tá passando aqui, por isso dessa multidão. E eles já ouviam, eles já tinham ouvido a respeito de Jesus. Já ouviram sobre os milagres que ele fazia. E nesse momento eles se levantaram e eles começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no momento que eles gritavam, as pessoas: meu, cala a boca, você não é digno de chegar perto de Jesus. Você é um coitado, você é um cego, um mendigo, tá aí no chão. Mas eles passaram em cima dessa dificuldade e gritaram cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E cada vez que eles gritavam, as pessoas: meu, eu tô te falando, cala a boca. Cara, eu vou meter a mão na sua cara. Você é um sujo, um imundo. Você não tem capacidade de chegar perto de Jesus. Você não é digno disso. E eles mesmo assim gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nesse momento Jesus ouviu, pediu para que trouxessem esses cegos. E assim eles foram curados. E nesses 3 milagres que eu acabei de contar, Jesus ele fala a mesma frase: querido, a tua fé te salvou. A tua fé é que está te curando. A tua fé é que está te libertando. A tua fé que cura o teu servo, a tua fé que cura sua filha, a tua fé que cura essa sua cegueira. Não sou eu. Não sou eu simplesmente que estendo a minha mão. Mas por intermédio da sua fé, o meu Pai consegue trabalhar e você consegue ser curado. Nós vemos também a respeito de um cego, que é o cego lá de Betsaida. Esse cego de Betsaida, ele está relatado lá no livro de Marcos. Deixa eu só achar aqui, tá? Marcos capítulo, acho que é 9. Isso, capítulo 8, versículo 22. E esse cego de Betsaida, trouxeram ele. Falaram: Jesus, ele é cego, o senhor precisa curar e tal. E prestem atenção nessa história. No momento que trouxeram esse cego, Jesus ele pegou ele, colocou para fora da cidade. E Jesus orou sobre ele. E no momento que Jesus orou sobre ele, falou: e aí, o que você está vendo? Olha, eu vejo homens como se fossem árvores, eu vejo tudo embaçado. E Jesus orou pela segunda vez. E no momento que Jesus orou pela segunda vez, esse homem foi curado. Aí eu te pergunto, um cara que é Jesus, é filho de Deus, ele poderia ter na primeira vez tido curado, cara. Por que Jesus, que colocava as mãos, que era o cara, era o filho de Deus, teve que orar por 2 vezes para poder curar aquele homem? Porque na primeira vez aquele homem ele não teve fé. Ele não teve fé que ele poderia ser curado. Ele duvidou que ele poderia ter sido curado. Ele falou: eu ser curado? Porque no momento que Jesus orou sobre ele, e aí, o que você está vendo? Ele conseguiu ver. O poder de Deus até tentou curar aquela pessoa. Até tirou ali umas escaminhas. Mas não pôde prosseguir porque não tinha fé. E Deus não conseguiu completar a obra na vida daquele homem. Ele não teve fé. Ele estava olhando as dificuldades. Não, eu sou cego há muito tempo, jamais. Pô, o cara vem colocar a mão em mim, eu vou conseguir ser curado, vou conseguir enxergar. E Jesus, ele não conseguiu agir pela pouca fé ou pela ausência de fé que aquele homem teve. Repare que no momento que ele abriu os olhos e ele conseguiu ver homens que eram como árvores, ele falou: opa, aconteceu uma coisa diferente. Eu já estou conseguindo ver tudo embaçado, mas eu estou conseguindo ver. Tem alguma coisa diferente aí. Alguma coisa aconteceu. Nesse momento, a fé dele se tornou mais forte. A fé dele se fortaleceu.
E nesse momento Jesus orou novamente por ele, e aquela fé que havia sido fortalecida conseguiu curar aquele homem. Então, queridos, essa é a mensagem que eu tenho para deixar aqui para vocês. Sem fé, é impossível Deus agir na sua vida. Então, plante a semente que você irá vencer. Chore, não reclama. Chore, regue essa semente com as suas lágrimas de esperança, não lágrimas de derrota. E tenha fé que Jesus vai te curar. E parta, assim como essas pessoas foram ao encontro de Jesus, foram ao encontro dele. Tenha fé e vai para cima da sua fé. Porque assim como Paulo diz lá em 1 Coríntios, que o lavrador, ele não planta se ele não tiver esperança que ele vai colher. Ele vai plantar uma semente e logo ele tem esperança que ele vai colher. Então, da mesma forma que ele planta e que ele rega e que ele tem a esperança, ele tem que ir lá colher. E para você colher, você tem que se levantar e ir lá no arado e puxar a plantinha lá e colher e desfrutar daquela colheita que você teve. Então você tem que ter fé e ir lá e agir, pegar a sua bênção e agarrar ela e falar: essa bênção é minha em nome de Jesus. Amém? Então creia que a sua fé vai chegar. Creia que a sua sorte irá mudar. Vou fazer uma oração para vocês aqui. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez eu entro em tua santa e gloriosa presença, ó Pai, e intercedo, ó Deus, pela vida de todas essas pessoas que me assistem. Pessoas que têm problemas no seu casamento, na sua família, os filhos que estão enlouquecendo, que estão vendo coisas, estão perdidos nas bebidas e nas drogas. Aquele marido que só bebe, só atrai a esposa. Aquela mulher insensata que só vive falando mal, que só vive de porta em porta fofocando, que não cuida da sua família. Este jovem, ó Deus, que está na faculdade, mas as portas de emprego não se abrem. Este jovem, ó Deus, que está com dívidas até o pescoço. Esse marido, ó Pai, esse pai de família que tem dívidas e dívidas e cada vez acumulando e as preocupações vão surgindo. Eu intercedo e oro para a vida dessas pessoas. Que a cura, que a libertação financeira, que o emprego, que a libertação nos vícios irá chegar. Eu intercedo na vida dessas pessoas e eu profetizo e lanço a cura e a libertação na vida delas, dos seus casamentos, dos seus relacionamentos, da sua vida financeira, da sua vida espiritual e emocional. Em nome de Jesus, eu te peço e eu já te agradeço porque eu sei que o Senhor é maravilhoso e a sua obra irá se cumprir. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fiquem na paz.